Vamos lá. Hoje a gente vai desvendar um quebra-cabeça do mundo do direito que é, olha, fascinante. Pensem comigo. Como é que uma lei que já deixou de existir, ainda pode ser usada para condenar alguém? Parece coisa de filme, né? Impossível. Mas não só é possível, como é uma peça fundamental do nosso sistema. Bora entender esse paradoxo. Para começar, então, vamos direto ao ponto. O enigma da lei que já expirou. Como é que uma regra que legalmente já morreu continua tendo poder por aí? Pois é, essa é a grande questão. A primeira coisa que vem à cabeça é, claro que não. Quer dizer, se a lei tinha um prazo de validade e ele acabou, fim de papo, ela não vale mais nada, certo? Bom, a realidade no direito é sempre um pouquinho mais complexa e, nesse caso, muito mais interessante. E para a gente entender a resposta, primeiro a gente precisa conhecer as ferramentas que a lei tem para situações que são bem específicas, que não vão durar para sempre. Isso mesmo. Às vezes, o sistema precisa de regras com data e hora para acabar. São leis criadas com um propósito muito claro e um fim já programado desde o início. E aqui tem uma distinção bem legal. A lei temporária, ela tem um fim marcado no calendário. Tipo, vale só até o dia 31 de dezembro. Já a lei excepcional está ligada a um evento. Pensa numa calamidade pública. Acabou a emergência, acabou a lei. As duas têm prazo, mas o gatilho para o fim é diferente. E é aqui que a mágica acontece, que o nosso quebra-cabeça começa a fazer sentido. Tem um artigo específico no Código Penal que foi feito exatamente para essa situação. Vamos dar uma olhada no que ele diz? A linguagem é bem informal, né? Mas a parte mais importante é essa no finalzinho. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. É como se a lei deixasse uma espécie de memória jurídica. E, traduzindo isso para um português bem claro, o que importa é a lei que estava valendo no dia em que o ato aconteceu. O sistema jurídico basicamente tira uma foto da lei naquele momento. E é essa foto que vai valer para sempre para julgar aquele ato específico. Não importa o que aconteça com a lei depois. Teoria é uma coisa, mas na prática é que a gente entende de verdade. Então vamos para um exemplo bem concreto para isso tudo ficar cristalino. Vamos imaginar uma Copa do Mundo ou umas Olimpíadas. Para combater um problema típico desses eventos, tipo a ação de cambistas, o governo vai lá e cria uma lei especial, bem mais dura, mas que só vale durante o evento. Agora, olha só a sequência dos fatos. Em janeiro, a lei mais rígida entra em vigor. Lá em março, com a lei valendo, nosso cambista é pego. Chega junho, o evento acaba, a lei especial expira, deixa de existir, e só meses depois, em setembro, é que o caso dele vai ser julgado. E aí, a lei especial já virou uma lei fantasma. E essa é a pergunta de $1 milhão. No dia do julgamento em setembro, o juiz deve usar qual regra? Aquela lei antiga que já expirou ou a lei comum que está valendo naquele momento? E a resposta, por causa do nosso amigo artigo 3º, é essa aqui. A lei que se aplica é a de março, a do dia do crime. Ou seja, o cambista vai ser julgado com base na lei especial, aquela mais severa, mesmo que ela já tenha saído de cena há meses. Tá, mas por que o sistema funciona desse jeito? Isso não é uma pegadinha, muito pelo contrário. Essa regra é um dos pilares de uma coisa super importante chamada segurança jurídica. Vamos entender o porquê. A ideia aqui é bem simples, garantir que as regras do jogo sejam claras e que ninguém consiga se safar só deixando o tempo passar. Isso dá previsibilidade e confiança de que a lei vai ser cumprida. É que sem essa regra, pensem só, as leis temporárias seriam praticamente inúteis. A pessoa poderia cometer o crime no último minuto de validade da lei, cruzar os braços, esperar dar meia-noite e pronto, impune. Essa regra vem para fechar essa porta. Ela garante que a lei tenha força de verdade enquanto estiver valendo. No fim das contas, a mensagem é essa. A responsabilidade de um ato fica para sempre amarrada às regras do momento em que ele aconteceu. A lei pode até ser temporária, mas as consequências, essas são bem duradouras. E para a gente fechar, fica essa reflexão. O princípio dessa lei fantasma mostra como as regras de um único instante podem ecoar pelo tempo. É uma ideia poderosa, né? Não só no direito, mas na vida. Valeu pela companhia.